Eu tô aqui para contar um pouco sobre o que vai rolar astrologicamente esse ano. Primeiramente, eu queria colocar que a astrologia trabalha com o estudo do que acontece nos astros e como isso se alinha com o que acontece com a gente. Então, a gente tem muito tempo que a astrologia existe, em que a gente está observando sempre os acontecimentos dos astros, o que isso reflete tanto na personalidade das pessoas quanto no que acontece no mundo e como isso se alinha. Sendo assim, ela não consegue prever de maneira muito precisa o que vai acontecer, mas a gente aponta tendências, áreas que vão ser movimentadas, e é sobre isso que a gente vai falar agora. Falando de astrologia mundial, a gente tem que entender que ela vai afetar todo mundo, independentemente dos signos que vão ser envolvidos nas conjunções que acontecem, nos aspectos que ocorrem. Especialmente em anos de mudanças de ciclo, que aí intensifica muito essa questão. A gente está agora em 2020 encerrando um ciclo de 200 anos de encontros entre Júpiter e Saturno em signos de terra para iniciar o encontro em signos de ar. A gente teve uma conjunção errante em 1980, que foi um momento em que a gente teve um grande avanço tecnológico. E assim, essa conjunção em signos de terra traz um materialismo muito grande, e ela acontecer em signos de ar vai trazer a noção do social, bem como a tecnologia, que a gente já vem sentindo essa expansão. A gente tem ainda uma grande força do capitalismo apesar disso, porque a gente, falando em ciclos ainda, tem também um grande ciclo regido por Saturno acontecendo, que rege Capricórnio, que é um signo de terra cardinal, que preza pela conquista de territórios, pelas conquistas materiais. Mas ao mesmo tempo também a gente tem um ciclo menor de Júpiter-Netuno. Então esse ciclo maior de Saturno vai de 1764 até 2124. E esse menor de Júpiter-Netuno, médio, né, quer dizer, vai de 1945 até 2034. Traz também a fé para a humanidade, mas ao mesmo tempo um fanatismo político, fanatismo religioso. E um ciclo menor que acabou de iniciar de Saturno também, que vai de 2017 até 2052. E é mais ou menos aí em 2017 que a gente começou a ver um boom de crescimento da direita, de crescimento de posicionamentos radicais de direita. E ao mesmo tempo que a gente vive esse aumento desse radicalismo da direita, a gente também vive uma baixa do índice cíclico, que indica uma grande crise no capitalismo, ainda mais ela sendo em Capricórnio, que representa um cardinal de terra, a última das conjunções em signos de terra. Para você ter uma ideia, o índice cíclico, que é um indicador de crise, ele esteve baixo também em momentos como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E a gente está nesse momento bem mais baixo do que nesses períodos. E essa baixa está acontecendo justamente no signo de Capricórnio, que é regido por Terra, que é regido por Saturno. E a gente tem esse novo ciclo dando força para a direita no meio de uma crise do capitalismo também. A gente chega no fim dessas conjunções de terra e inicia as conjunções em ar lá no fim do ano, dia 21 de dezembro, quando ela vai acontecer em Aquário. Então esse capitalismo provavelmente vai precisar tomar um novo fôlego, a gente vai enxergar a necessidade de uma nova consciência social. Saturno é o guru da astrologia, mas ele ensina através de rigidez, através de dor, através de escassez. Ele é o senhor do tempo, o Cronos. Isso tudo acontece no meio do médio ciclo de Júpiter-Netuno, onde as pessoas já ficam mais pragmáticas, mais fanáticas, gerando atrito entre grupos radicais. E mesmo quem não é tão radical acaba pendendo para o radicalismo, porque vai ver o outro sendo radical e isso vai despertar nele um radicalismo ao contrário, ou para se opor a essas ideias que são muito complicadas. E a entrada das conjunções em ar vai começar justamente em Aquário, marcando também a entrada da nova era, a era de Aquário. Ao meu ver, nenhuma entrada
virada de era é um período de grande luz, ao contrário, é um período bem sombrio, é um período onde a gente está no fundo do buraco e graças ao nosso próprio trabalho árduo a gente vai ter que dar um jeito de sair. A gente vai ser forçado a trabalhar duro em conjunto para isso, para conseguir sobreviver como grupo. E esse ano, precisamente, a gente tem um encontro entre Júpiter e Saturno, que acontece a cada 20 anos e vai acontecer pela última vez no signo de Terra, encerrando esse ciclo de 200 anos. E ele acontece especialmente dessa vez conjunto a Plutão, que é o regente mais sutil de Áries e Escorpião, né? Ele é tido como regente de Escorpião, mas como os dois são regidos por Marte, ao meu ver, ele também seria de Áries. São signos muito difíceis no sentido de serem guerreiros, serem briguentos, serem signos de pessoas que são difíceis de mudar de opinião. E a gente tem também Plutão como regente de processos de morte, regeneração, transformação. Também, ao mesmo tempo, a gente tem um aspecto curiosamente positivo com Netuno. Netuno rege o sistema imunológico na astrologia médica e ele vai fazer esse aspecto positivo, na verdade, com a grande conjunção, porque pra gente ele vai só intensificar esse problema, trazendo o corona, que é uma grande reação do planeta ao tudo que está acontecendo, a toda essa crise que a gente conseguiu fazer com esse capitalismo, com toda essa brutalidade. Então ele beneficia a grande conjunção, que já é um aspecto difícil, e nos obriga a entender a importância da questão social para a gente conseguir sobreviver como grupo, como comunidade. Então os ricos vão ver que eles precisam dos pobres saudáveis para não transmitir a doença para eles, assim, colocando de uma forma bem egoísta, porque não há outra forma de despertar a consciência se não for mostrando malefício para a própria pessoa de ela não cuidar do outro. A gente passa a entender a importância do coletivo para cada um de nós, para poder sobreviver a isso. E quanto mais tempo a gente demora para enxergar a importância do coletivo, mais a coisa se espalha, mais de nós não vão nem ver o aprendizado de tudo isso. Então, por isso eu não considero um momento de luz, mesmo sabendo que no final a gente pode ter, sim, aprendizados e coisas boas. Muitos de nós não vão ver, então não tem muito sentido enxergar como um momento de luz. Não negando que ela vá vir depois da crise, que venham aprendizados, mas ela é fruto da nossa dor, do nosso trabalho, da experiência de sofrimento que a gente teve e de como a gente lidou com ela. Não é um momento em que a luz divina paira sobre nós e a gente aprende e de repente se torna um mundo melhor na era de Aquário. Não é isso. É uma crise e as pessoas aprendem com crises, mesmo as internas, né? Mas infelizmente nessa crise muita gente vai embora. O primeiro grande aspecto dessa conjunção foi, na verdade, no ano passado, quando Sol e Mercúrio passaram conjuntos com Saturno, com Júpiter e com Plutão. Nesse momento, a gente teve a divulgação da situação do corona em Wuhan e também a morte de um importante líder iraniano pelos Estados Unidos. Fatos que aconteceram também durante a passagem de um eclipse em Capricórnio, conjunto a todos esses planetas. Na área de penumbra também, infelizmente, estava a Austrália, onde houveram incêndios, onde houve uma grande tragédia. A segunda vez que tivemos movimento da grande conjunção foi logo na entrada do Ano Novo, em 20 de março, Ano Novo Astrológico. E nesse momento, Marte ativou a grande conjunção e foi quando o corona se espalhou por todo mundo, começou a vitimar pessoas do mundo inteiro. E levou a gente a esse confinamento, que também levou a uma crise econômica, que obriga o governo a dar algum tipo de assistencialismo, porque senão as pessoas não ficam em casa e o vírus continua se espalhando, que obrigou a ter um pensamento social. Países que não tinham sistema público estão se vendo obrigados a atender pessoas com corona, porque se não atender, ele continua espalhando, então o governo é obrigado a promover de alguma forma uma saúde pública, pelo menos nesse sentido. E esse ano que começou, né, já bem terrível, é o ano do Sol.
E o ano do Sol é o ano em que todo mundo tende a mostrar o seu verdadeiro eu para o mundo, né? O Sol é a nossa essência astrologicamente, por isso a astrologia solar acaba sendo tão divulgada, porque muita gente se identifica com o seu próprio Sol astrológico, salvo casos em que a pessoa tem todo o resto do mapa em outra coisa e aí acaba que não tem nada a ver tanto assim com o Sol dela. E é um momento em que a gente mostra a nossa essência para o mundo. Então tá todo mundo, de certa maneira, mostrando quem é. E a crise também intensifica isso, da gente mostrar a nossa sombra, principalmente, também, além da nossa luz. E ainda esse não foi o pior momento, né, desse ano. Essa grande conjunção ainda vai acontecer novamente, com todos esses planetas dessa vez retrógrados, que é um momento de revisão do que ainda não vai ter sido bem resolvido. Eles já estão alguns retrógrados, né? Plutão já está retrógrado, Saturno já está retrógrado, Júpiter já está retrógrado, já estão prontinhos para retornar e fazer a conjunção de novo em movimento contrário. Vênus também está retrógrado, a gente vai ter mais um monte de retrogradações esse ano. E promete uma segunda onda dessa mesma crise, né? Essa retrogradação. Ainda mais que no dia 21 de junho a gente vai ter um eclipse solar em Câncer. Eclipse solar já traz de volta coisas que não foram bem resolvidas no passado. Câncer já é regido pela Lua, que traz muita coisa do passado, memórias do passado, mágoas mal resolvidas. E então a gente tende a ter nesse momento um retorno de coisas que não foram bem resolvidas, crises que ainda não foram solucionadas. A gente pode ter uma segunda onda do corona, a gente pode ter uma segunda onda de crise econômica. Já retrógrada, essa conjunção vai se firmar no dia 2 de julho, quando Júpiter vai encontrar Plutão e Saturno em Capricórnio novamente. E ainda de novo fazendo aspecto com Netuno. Isso reforça a possibilidade de uma segunda onda do corona, onde ainda não acabou, que ele se intensifique, onde acabou não, né? Deu uma apaziguada. Ele possa ter uma nova crise, aumento disso. Em agosto a gente vai ter Urano também retrógrado. E Urano é o cara que rege revoltas populares. Ao mesmo tempo que esse Urano vai estar retrógrado, a gente também vai ter Marte fazendo um aspecto desafiador com a grande conjunção, podendo ter conflitos internacionais, revoltas sociais, devido à crise, à falta de assistência. A nível pessoal também a gente pode ter mais crises de ansiedade se intensificando. Essa crise vai impactar de alguma forma o nosso presidente, o Bolsonaro, que é de Áries, então vai pegar em cima do Sol dele. Já é o ano do Sol, então tende a mexer com o ego, tende a tornar mais ansioso, mais impulsivo, o que pode fazer com que intensifique essa crise do governo que já se formou, porque a gente já teve a grande conjunção em outros momentos e ela já fez quadratura com o Sol dele. E a gente pode ser também que tenha uma piora dessa crise com o eclipse de junho. A gente não tem certeza, mas há uma grande possibilidade do ascendente dele ser Câncer. Se for, isso vai passar bem em cima. Não quer dizer que ele vai acabar saindo ou que não vai, mas esse governo vai ainda sofrer outros balanços, ainda vai ter suas dificuldades e esse ano todo é de crise para ele, a gente já está vendo isso acontecer. E ao longo do ano ela vai se intensificar, o que pode, né, trazer revoltas populares quando o Urano ficar retrógrado, que costuma levar a população para tentar cortar a cabeça do rei, como foi a Revolução Francesa. E Áries é a exaltação do Sol, que é o rei, o ego em pessoa. O meu próprio Marte em Áries vai ter que me fazer baixar a bolinha nesse período, né? Mas provavelmente o dele, que é uma figura pública, vai pegar mais pesado. Então há vários momentos em que há uma forte esperança de que ele não consiga se segurar muito bem nesse governo, mas também tem um risco de haver tentativas de assumir esse poder de maneira absoluta. Isso deve encontrar mais resistência do que ele imagina, porque a gente vai estar num momento rumando para Aquário, e Aquário é uma revolta da população, é prezar pela liberdade.
também é a lua dele. Então, quando a gente chegar lá no fim do ano, na conjunção acontecendo em Aquário, ela vai pegar em cima da lua dele. Não quer dizer, né, que ele vai acabar saindo ou qualquer coisa do gênero, ou que ele vai conseguir instaurar uma ditadura. Mas existem as possibilidades, embora a gente não possa realmente prever nada especificamente. Ele vai sofrer um balanço, ele deve tentar reagir de forma absoluta e o povo deve reagir em contrapartida a esse absolutismo. Então a gente vai ter dia 10 de setembro Marte retrógrado. Vai pegar de novo para ele, porque esse Marte vai estar em Áries, em cima do Sol dele. Reforçando e trazendo de volta tudo que não foi bem resolvido. Isso de maneira mundial também. Então, os conflitos iniciados lá em agosto com a quadratura com Marte vão, né, agora ser reforçados. E Urano também retrógrado. Nesse momento, Netuno também vai estar retrógrado, que é o cara do corona. Então, a gente pode ter mais complicações relacionadas a isso. De repente, pode acontecer uma mutação. De repente, ele pode ganhar um período de força. Depende de como a gente vai estar desenvolvendo também pelo lado da ciência para conseguir combater, né? E com relação ao assistencialismo social, para a gente conseguir fazer com que isso chegue a todos. Nesse momento, em setembro, a gente vai ter 6 retrógrados ao mesmo tempo no céu. 6 retrógrados ao mesmo tempo no céu. Então, muita revisão do que não foi feito de maneira eficiente, todos os problemas que eu já apontei devem se intensificar. E aí, em 21 de dezembro, a gente vai ter finalmente a grande mutação. Finalmente, a gente não vai ter mais a grande conjunção aspectada nem com Plutão, nem mais com Netuno, mas assim ela vai acontecer em Aquário. E em quadratura com uma das suas moradas, que é Urano, que vai estar em Touro. Então talvez seja um momento benéfico para encontrar uma vacina, para encontrar remédios que sejam mais eficazes contra o corona. Porque em outras pandemias Plutão esteve envolvido também no processo de cura e ele está estando longe de Saturno, estando longe de Júpiter. Ele ainda vai fazer aspecto com Netuno e pode ser que eles trabalhem juntos para desenvolver o sistema imunológico para a cura dessa questão. Mas também aponta um momento de crise econômica mais intensa e crise social mais intensa. Urano em Touro já representa um balanço da economia, porque Touro é a base econômica, a base financeira, a base de recursos. Então a gente pode ter um momento de falta de recursos, além da possibilidade de que isso afete a ciência e não consiga se desenvolver por falta de dinheiro. E a gente acabe tendo dificuldade, talvez não só de encontrar uma vacina, mas talvez de conseguir fazer com que essa vacina chegue até todo mundo. É uma tendência de um momento de grande revolta popular. De repente essa revolta vai ter mais voz à burguesia do que as classes mais vulneráveis, porque eles vão ter menos acesso, infelizmente. Isso, infelizmente, é assim há muito tempo. Mas como a população vai estar enxergando a necessidade desse assistencialismo devido a toda a crise, então ela com certeza vai trazer algum benefício para a população como um todo, de maneira coletiva. Então, em 2021 a gente não tem mais nenhum grande evento, nem em 2022, mas a gente ainda vai estar num período de baixa cíclica. Então vão ser 2 anos em que a gente vai lidar com a finalização desse processo, começar a reconstruir de uma nova maneira. E só em 2023 que o índice cíclico vai realmente começar a subir. E aí a gente vai começar a ver algum progresso realmente a nível coletivo. Embora a crise maior aconteça de dezembro de 2019 a dezembro de 2020, os 2 anos seguintes não tem mais nenhum evento marcante, mas ainda estão lá embaixo no índice cíclico até a subida em 2023. Essa subida, sim, é um momento em que a gente vai ver as coisas boas, os aprendizados que ficaram. Mas ela não vai trazer de volta quem já se foi, quem já morreu durante a crise.
Eu vejo muita gente falando de quem não vibra no amor da nova era não vai ficar. E não é bem por aí. Na verdade, quem vai ser mais impactado é quem é mais vulnerável, quem não tem dinheiro para se esconder, quem não tem recursos para ficar em casa, quem não tem acesso à higiene mais básica, quem não pode parar porque não tem como, porque não tem comida em casa, precisa do dinheiro todo dia para conseguir qualquer coisa. Então, esse senso de coletividade que a Aquário vai pedir, a gente vai ter que chegar nele para conseguir chegar com o máximo de pessoas possíveis vivas nesse ponto onde o índice cíclico começa a subir. E a gente tem que levar também em conta a dificuldade de vibrar amor quando você não tem nem o que comer, né? É muito difícil você vibrar paz, amor ou qualquer coisa do gênero se você não tem nem o básico. Então esse é um período de mudança de cíclico, é um período mórbido que vai passar, como todos os outros passaram, mas que não vai trazer de volta quem se foi. Tudo isso é irreversível, as mortes são irreversíveis, a crise, a dor. Então, se proteja, proteja quem você ama. Se precisar sair, se não tiver jeito, tome os cuidados necessários. Se não precisar, não saia. Vamos tentar chegar ao fim disso com o maior número de nós possivelmente vivos. E aprender com tudo isso de alguma forma. E é isso. É um período bem complicado. Vai ser difícil. Eu espero que a maioria de nós chegue vivo até o final dele. E eu lamento muito por quem realmente se foi e ainda vai durante esse período. E até mais.